Olá, irmãos, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, graça e paz. Estamos novamente aqui, transmitindo a palavra do Senhor através da internet. Continuamos ainda na quarentena e nessa tarde, nesse dia de domingo, nós queremos falar sobre o tema A Aldeia. E temos também como título A Segurança Imaginária da Igreja. O que vai ser tratado, então? Que assuntos falaremos? Bom, então vamos falar da questão das perseguições contra a igreja. Então, desde sempre o cristianismo sofreu perseguições, desde o dia da sua criação com Jesus Cristo, a igreja primitiva. Todas as vezes que a igreja ficou reclusa, acomodada dentro da sua aldeia, né, sentindo-se protegida, ela cometeu um erro de deixar de anunciar o evangelho, de levar as boas novas de salvação. Aliás, a grande comissão que Jesus entregou à sua igreja, que é o ID. Então, nessa tarde eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Aproveitando o que está acontecendo atualmente, né, a crise mundial que nós estamos sofrendo por causa da pandemia. E isso é muito bom para a gente refletir sobre a nossa posição e o que está acontecendo com a igreja. É Deus que permitiu acontecer isso com a igreja? Então vamos pensar nesse assunto. O texto que nós escolhemos foi o livro de Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 13. E fala exatamente da perseguição da igreja. A história trata-se daquele período em que a igreja estava em Jerusalém, acomodada, tranquila. E aí houve a primeira morte, perseguição, a morte do Estevão, o diácono Estevão. E aí os irmãos, né, vários cristãos foram dispersos por todo o mundo e começaram, então, nessa dispersão a pregar o evangelho. Vou até ler um pedacinho para vocês do texto que diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Então precisou morrer alguém para que a igreja saísse das quatro paredes. Eu quero falar sobre 3 pontos importantes sobre esse assunto hoje. O primeiro ponto é: a igreja está ameaçada? É uma pergunta. Segundo ponto: os membros da igreja estão desprotegidos? E o último ponto que nós vamos tratar: que saída temos agora? Claro que nós estamos relacionando essas perseguições que tiveram no passado com também hoje a questão do fechamento das igrejas, do impedimento dos cultos, né, presenciais. Bom, então a igreja, ela sempre que se acomodou, ficou estagnada, então o Senhor permitiu contra ela uma perseguição. Houve várias perseguições na história, nesses 2000 anos de história da igreja. Mas naquele caso específico foi com a morte do nosso irmão Estevão, diácono. E aí a igreja saiu de Jerusalém, das 4 paredes, e foi para Samaria, Judéia, e cada lugar em que eles chegavam, pregavam a palavra de Deus, anunciavam o evangelho. Então, a igreja está nesse presente momento ameaçada por causa dos fechamentos dos templos. Há um perigo de não mais abrir as portas das igrejas locais, dos templos. Tenho falado sobre esse assunto há 3 domingos consecutivos. E a nossa temática é que nada pode impedir a pregação do evangelho. E não foram as perseguições terríveis que a igreja sofreu nesses 20 séculos, que pararam a obra de Cristo, nem também vai ser a pandemia nós estamos, mundial que nós estamos sofrendo agora. Bom, então, a pergunta é: por que a igreja sofre perseguições? Por que a igreja é perseguida? A igreja é perseguida quando ela foge, desvia-se do seu alvo, da sua chamada. E ela começa a se envolver com o negócio desse mundo, começa
a colocar outras prioridades que não é o reino de Deus, a pregação do Evangelho, e ela começa a ter prazer nas coisas deste mundo, se alicerçar nos bens materiais aqui deste mundo e esquece do céu, né? Esquece da missão que é para a pregação do Evangelho, para alcançar os bilhões, não é mais milhões de almas, né? Os bilhões, o planeta Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes, e desses bilhões, mais da metade jamais ouviram falar do nome de Jesus. Então, o que o Senhor nos advertiu? Se nós lemos lá a primeira carta de João sobre essa questão do amor pelos bens terrenos, bens materiais, já houve uma advertência naquela época pelo apóstolo João, que ele nos deixou escrito: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Bom, então, a nossa chamada foi para cumprir uma missão aqui nesse mundo. Pregar o Evangelho, fazer missões, levar o nome de Cristo até os confins da terra. Quando a igreja se afasta desse propósito, começa a pensar nas riquezas desse mundo, nas construções desse mundo, no poder desse mundo, então Deus permite uma espécie de perseguição, às vezes perseguição política, religiosa. Nós estamos vivendo agora uma perseguição da ordem de moléstia, né, de epidemia, pandemia. Também já está escrito no Apocalipse que haveria epidemias no final dos tempos. Então, o que acontece quando a igreja sofre uma perseguição? Aparentemente parece que é uma coisa terrível, é um desastre, é um terror. Mas, na verdade, os resultados são maravilhosos. Em toda perseguição, o que acontece é que a igreja é dispersa, sai das quatro paredes e começa a pregar o Evangelho, cumprindo o ID de Jesus. Assim aconteceu nesse episódio de Samaria, que está no livro de Atos, que nós acabamos de falar. Eles saíram da segurança, da aldeia segura de Jerusalém, e foram por todas as partes, Samaria e depois para a Europa, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, na verdade, as perseguições têm sido mais positivo do que negativo para a igreja. As perseguições têm sido favoráveis para o crescimento da igreja e ela deixar a estagnação, sair da estagnação. Então, quando a igreja está apegada a construções de templos e a busca temporal, pelo poder temporal, então o que acontece? Ela começa a desviar o seu foco. Em vez de pensar nas coisas lá do alto, do céu, ela começa a pensar das coisas aqui da terra. E aí ela vai se preocupar em ajuntar, em conquistar territórios, expandir o nome da denominação e também ajuntar o maior número possível de adeptos para ter recursos e dinheiro a fim de que esses projetos, né, seculares de uma igreja mundana ele possa ser sustentado. E o que está acontecendo agora com a crise, com a pandemia do coronavírus, muitas igrejas estão abaladas, preocupadas porque não está entrando aquele dinheiro, aquelas riquezas que eles precisavam para manter os seus impérios, né, eclesiásticos. E isso não é bíblico. Nunca a Bíblia mandou construirmos prédios, fazermos obras gigantes, porque tudo isso aqui vão ficar quando Jesus voltar. Então, essas coisas equivocadas que a igreja está desviada, né, se desviando do foco, que é missões, que é a pregação do Evangelho, que é a implantação do Reino de Deus, essas coisas realmente amarram a igreja. E ela fica como anestesiada e não
se desperta para a mensagem única e principal que o Senhor Jesus Cristo designou. Então, nessa perseguição, eles foram para Samaria. Lá em Samaria, o que aconteceu? Vidas foram salvas, os cegos enxergaram, os coxos andaram, e houve muitos milagres lá em Samaria. E eu tenho um texto muito interessante no versículo 8 de Atos 8, que aconteceu com a cidade de Samaria. Pela primeira vez, houve uma grande alegria naquela cidade, o resultado da pregação do Evangelho. Quando eles trouxeram as boas novas e aconteceu milagres naquela cidade, as pessoas foram curadas, libertas e tiveram um encontro com Deus, e aí a cidade foi contagiada por uma grande alegria, uma alegria divina, alegria celestial. Então, a igreja ela é ameaçada, é o nosso primeiro tópico, quando ela está estagnada, está presa aos valores materiais desse mundo. E aí Deus permite a perseguição, ela se desperta, sai das quatro paredes e vai ao mundo inteiro pregando o Evangelho, contribui com missões, ora pelos não alcançados e e sai realmente e obedece o ID de Jesus Cristo integralmente. E a segunda parte do que nós queremos falar nessa tarde: os membros da igreja em algum momento serão desprotegidos ou serão ameaçados? Bom, nós temos que entender que Jesus Cristo, quando nos salvou, Deus nos salvou, o Espírito Santo nos salvou, então nós ficamos também aqui protegidos nesse mundo. Nós não fomos largados nesse mundo, mas estamos aqui com Jesus Cristo do nosso lado, presente conosco, no cumprimento dessa missão. Então não devemos ficar abalados com perseguições, com porta de tempo fechado, com epidemia, essas coisas, porque isso já foi previsto, já foi falado pelos profetas, está no Apocalipse. Então essas coisas, na verdade, nós devemos nos alegrar porque está se cumprindo a palavra de Deus. Então não devemos jamais ficar preocupados de estar protegido dentro das quatro paredes, fazendo como fosse a igreja uma aldeia segura, em que nós não seremos ameaçados por nada. Na verdade, a nossa segurança não é dentro da igreja, é fora da igreja, lá fora, lá onde os pecadores estão, porque lá fora da igreja nós sempre teremos ao nosso lado a presença de Deus, que vai estar nos acompanhando e nos guiando com seu Santo Espírito para realizarmos essa grande obra que Ele nos comissionou. Então, os resultados das perseguições é maravilhoso, porque quando a igreja é perseguida, ela sai das quatro paredes, sai da acomodação, e ela alcançará muito mais gente, pessoas que estavam perdidas, sem esperança, como foi o que aconteceu na cidade de Samaria, em que as pessoas foram libertas, salvas, encontraram com Jesus. Então, nesse sentido, as perseguições têm sido bênçãos para a igreja de Deus, para os cristãos. Bom, também nós devemos lembrar que no passado, Israel, quando ele estava no Egito, ele passou 4 séculos como escravo no Egito. E eles estavam assim como fossem adormecidos, né? Dopados. E aí Deus falando através de Moisés, e eles se despertaram. E quando eles deram ouvido à voz de Deus, eles se apressaram e saíram do Egito. Então eles foram para a terra de Canaã. O que nós chamamos isso de Páscoa, passagem, saiu da escravidão para a liberdade. Semelhantemente, a igreja hoje está na mesma situação. Grande parte da igreja, não vamos dizer toda a igreja, mas uma grande parte da igreja está como Israel no Egito, presa, amarrada, estagnada, e precisa sair das 4 paredes e ir ao mundo, alcançar as almas perdidas. Então essa é a verdadeira Páscoa, quando nós que fomos salvos, alcançados por Deus, ficamos desejosos também de alcançar aqueles que não conhecem essa tão grande salvação. E assim como Israel saiu da escravidão do Egito e foi para a terra de Canaã, ele foi lá em Canaã testemunhar, ser as testemunhas do Senhor na terra de Canaã, para aqueles povos, aquelas nações. Semelhantemente, nós também sairemos
da prisão, dos bens materiais, da acomodação, da aldeia que nós nos sentimos protegidos, e iremos ao mundo pregar, levar a mensagem do Evangelho, pregar Jesus Cristo àqueles bilhões que ainda não o conhecem. Finalmente, que saída temos nós nessa crise aí, nessa pandemia, nessas dificuldades mundial? Parece que o mundo vai acabar, não temos mais esperança, as pessoas não vão ter mais emprego, né? Tudo isso passa pela nossa cabeça, mas na verdade isso é uma bênção, porque nós vamos começar a olhar pelos verdadeiros valores. Estavam com valores invertidos, olhando para coisas que não são verdadeiramente valores espirituais, apenas coisas materiais. E aí nós vamos nos despertar e vamos perceber, entender que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Isso mesmo Jesus falou lá em Mateus, nós podemos ver, e também em Lucas, ele diz assim: vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí depois ele fala: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, preste atenção no que ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse texto está lá em Mateus 5, do 13 ao 16. Então, que saída temos nós agora nessa crise? A igreja, qual é a posição da igreja? Que rumo vai tomar a igreja? Muito simples. A igreja, ela se afastou da sua missão principal, da comissão, e ficou presa aos bens materiais, às novidades, às ilusões deste mundo. Não toda a igreja, evidentemente, uma grande parte da igreja começou a fazer projetos com as coisas deste mundo. Então, o que nós vamos agora, qual é o nosso rumo agora? Nós vamos voltar para a vontade, fazer a vontade de Deus. Ou seja, isso aí será a verdadeira Páscoa, quando nós saímos do nosso conforto e comodismo e de imediato passar a trabalhar na seara do Senhor. Aliás, é o que está faltando, é obreiros para a seara do Senhor. Olha o que disse Jesus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cidade, lugar onde ele ia estar. Estava para ir. E disse o seguinte, disse a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, a nossa aldeia segura é a seara do Senhor. Se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nós estaremos guardados por Deus, protegidos por Deus, e estamos obedecendo aquilo que Jesus mandou há 2000 anos atrás. Essas perseguições, essas pandemias, essas contrariedades que a igreja tem sofrido é justamente por estar estagnada. Porém, Deus está nos alertando, está nos despertando para voltarmos a fazer aquilo que Ele nos comissionou, que é o ID. E eu quero encerrar dizendo que, uma perguntinha aqui para nós pensarmos sobre essa questão. Qual é a nossa coroa? É a coroa vinda de Deus ou o coronavírus, que é uma coroa, né? Depende, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nós receberemos a coroa de Deus. Se não estivermos fazendo a vontade de Deus, então vamos estar atrapalhando a sua obra. Aí pode ser que a gente receba a coroa ou o coronavírus. Mas Deus não quer o mal e não quer o sofrimento de ninguém. Deus ama os seus filhos. E o convite dele chama a todos nós para trabalharmos na sua seara. Tenham todos um bom domingo e uma feliz Páscoa. Pense bem nisso.